iniciando nosso 10º dia. Hoje, no dia 10 desses 21 dias, a gente vai falar sobre tenha bons hábitos. Bom hábito é aquilo que você faz repetidamente e tem vontade de fazer. E isso você vai fazendo no piloto automático, de forma natural, como se estivesse hipnotizado. Então esses bons hábitos, eles vão fazendo parte da sua vida. E os hábitos, eles podem ser bons e ruins, mas a gente vai se esforçar para ter ótimos hábitos, na verdade. E aí, quando você tem um bom hábito, ele consegue mudar a sua vida, você consegue destralhar a sua alma. Anota isso, Colina. Para destruir na minha casa, nossa casa. Então, quando a gente começa a praticar os bons hábitos, as pessoas ao redor começam a ver, né, Pri? Isso. Então, os hábitos não é nem aquilo que a gente faz com vontade. Muitas vezes, para começar a ter um hábito, é necessário fazer sem vontade mesmo, né? Fazer no começo por obrigação e depois ele vai se tornando um hábito. Então, um hábito, imaginem que ele é como um fio, né? A construção de um hábito. Então, uma atividade, ela começa como se fosse uma pequena linha, uma linha bem fininha. E conforme eu vou todo dia executando, essa linha vai engrossando, eu vou colocando outra linha e outra, e assim vai. Então, vai aumentando e ela vai ficando mais firme. É como se fosse uma árvore, né? Ela nasce por um galinho bem fininho e frágil. Se a gente for lá e virar o galinho dela, vai quebrar. Mas uma árvore com 5, 6 anos de vida, né? Essas árvores gigantes que a gente vê com os troncos enormes, a gente já não consegue mais quebrar ela com a mão. E assim também são os hábitos. A gente começa com eles fracos, né? De forma que é fácil de quebrá-los, mas que se a gente persistir e manter a rotina realmente, a gente vai fazer a construção de um novo hábito bem resistente para que ele perdure pelo tempo que a gente quiser. E aí, normalmente conseguimos construir um hábito com 21 dias. Por isso que a gente decidiu fazer essas lives, essa jornada de 21 dias, para que possamos construir hábitos. Por quê? Quando nós construímos hábitos, durante 21 dias eles tendem a permanecer. Mas preste atenção, se você não prestar atenção nos hábitos e deixá-los pular um dia, pular 2, pular 3, esses 21 dias nada vão servir, porque eles podem ser quebrados, você pode perdê-los. Então, os 21 dias servem para força, para reforçar, mas também pode, depois, se você parar, eles podem acabar. Então, quando a gente começa a fazer esses 21 dias se preocupando com o hábito, isso vai gerar uma mudança, vai gerar um desconforto na gente. Tudo que é novo acaba gerando um desconforto, acaba fazendo com que a gente se sinta fora da nossa zona de conforto. E toda vez que a gente se sente fora da nossa zona de conforto, a gente tende a voltar. Mas esse é o fiozinho que eu quero chegar. Quando você se sentir na zona de conforto, você tem que tentar continuar nela. Tentar e continuar e vai mantendo. Por quê? Enquanto você estiver na zona de conforto, é sinal que as coisas estão funcionando. A partir do momento que estiver tudo nos conformes, 24 horas por dia, e você não se preocupa com mais nada, a ideia é você buscar um pouco mais. Busque pouco, muito pouco. Aí todo dia um pouquinho vai ter uma grande diferença no final. Então, a zona de conforto sempre vai fazer com que nossos hábitos sejam quebrados. Então, procurar sempre sair da zona de conforto, todo dia. Isso vai acabar gerando novos hábitos. E novos hábitos, novos desconfortos. Essa é a grande verdade. Pri? Isso. Então, como a Lé falou, né? Todo hábito, toda a criação de um novo hábito nos tira dessa zona de conforto.
Por isso que muitas vezes a gente se auto-sabota. A gente fala assim, mas, por exemplo, ir para academia, que geralmente a grande parte das pessoas tem dificuldades com atividades físicas, né? Então elas começam aí, elas falam assim, mas hoje eu tô tão cansada, eu vou faltar só hoje. Aí no outro dia, às vezes acontece um imprevisto, tá chovendo, ou ela teve que sair mais tarde do trabalho. Aí ela fala, mas hoje foi por causa do trabalho, eu ia, mas como eu fiquei mais tarde no trabalho, eu não pude ir. E aí, tipo, quando você quebra 2 dias seguidos o hábito, né, a rotina que você tá usando para implementar um hábito, o que acontece? A tendência de que no terceiro dia você continue quebrando é muito grande. Por quê? Porque o nosso cérebro sempre vai querer nos proteger. Então, o nosso cérebro, ele não é ruim, ele tá fazendo o papel dele, que é de nos proteger. Quando ele percebe que você tá saindo da sua zona de conforto e tá entrando algo novo, ele vê que você vai gastar energia e o cérebro, ele tem a questão de economizar energia. Ele sempre vai procurar economizar energia para você. Por isso que ele coloca as nossas atividades rotineiras no piloto automático. Por exemplo, escovar dente. A gente não fica pensando quando vai escovar dente, onde que eu tenho que passar a escova, agora eu tenho que passar a escova do lado esquerdo, no fundo, fazendo bolinha, para cima, para baixo, agora do lado direito, em cima, do lado direito, embaixo. A gente não tem que ficar pensando ou repetindo como que a gente deve escovar o dente. A gente simplesmente põe a pasta na escova, escova o dente, bochecha, joga água fora e tá tudo certo. A mesma coisa para quem dirige. Quando a gente vai trocar marcha no carro, a gente não precisa, depois que a gente aprende a dirigir, lógico, a gente não precisa mais ficar olhando no câmbio da marcha para ficar engatando marcha. A gente simplesmente engata a marcha e dirige. Embora. E a mesma coisa com os pedais. Quando a gente está aprendendo a dirigir, muitas vezes a gente tem a necessidade, às vezes, até de olhar para ver se o pé está no pedal certo. Por quê? Porque é uma atividade nova. O nosso corpo não está habituado, o nosso cérebro não está habituado. Depois que a gente executa muitas vezes essa atividade, o que acontece? O nosso cérebro vai jogar essa atividade para um setor automatizado. E aí a gente não precisa mais pensar em como fazer, a gente simplesmente faz. Mesma coisa. Mastigar para comer, a gente não fica pensando, eu preciso mastigar 5 vezes, 10, 15, 20, 30 vezes. A gente mastiga e engole a comida. Então, isso são funções que o nosso cérebro coloca no piloto automático. A gente faz sem perceber que está fazendo. E quando a gente começa um novo hábito, o nosso cérebro fala, opa, isso aí eu estou gastando energia, alguma coisa de errado está acontecendo. Por isso a gente quebra tantos hábitos. Então, para ter um hábito novo, precisa ter rotina, precisa ter realmente um afinco de se empenhar para poder executar aquela atividade várias vezes, repetidamente. Então, como a Lê falou no começo, para a construção de um hábito é necessário o quê? Fazer repetidamente a mesma coisa. Por quê? Porque daí o cérebro começa a entender aquilo como uma normalidade e a gente começa a colocar também no piloto automático. É igual, eu tenho muito isso claro para mim entender o que é um hábito quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Eu não conseguia nem lembrar das frases, eu lembro que eu falava pra Pri. Eu não sabia nem falar o Ho'oponopono, na verdade. E aí eu não conseguia lembrar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Lógico que não é, a sequência pouco importa. Importa a sua fé na purificação. Mas aí eu me perdia. Nossa, eu ficava... E aí eu chegava em casa, pegava o livro e lia. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E tentava ir decorando. Hoje é tão natural que a gente fala que a criança interior nossa acaba fazendo isso. Tem dia que eu acordo fazendo Ho'oponopono, tem dia que eu durmo fazendo Ho'oponopono. E todas as vezes que eu tô em silêncio andando, que não tem ninguém conversando comigo, eu tô fazendo. E muitas vezes as pessoas falam assim, tá conversando, falando alguma coisa, e aí eles estão conversando próximo de mim, e aí na hora falam comigo, mas como na conversa não é comigo, eu tô fazendo Ho'oponopono, tô em outro mundo. E eles, Alessandro, você não tá ouvindo? Eu falei, cara, não ouvi. Toda vez que eu disser isso, eu tô fazendo Ho'oponopono. E aí, quando a gente faz isso, acaba criando um hábito. Hoje eu tenho o hábito de praticar isso, de fazer 24 horas por dia.
Não sei se eu faço dormindo, espero que sim. Mas é isso, é você fazer, mesmo que no início te incomode, que te canse, mas que vai criar um hábito. E depois de criar um hábito, vai ficar tão natural, tão mecânico. Na verdade, você vai entrar em hipnose, você vai fazer uma auto-hipnose, e que isso não vai mais, assim, ser difícil para você, ou ser cansativo. Acaba sendo prazeroso. Todo hábito é prazeroso. Nem sempre. Na maioria das vezes. E aí o hábito, é igual a Pri falou, começa com rotinas. É complicado ter rotinas? Vocês acham que é necessário? Vocês acham que, eu consigo viver sem rotina? Eu particularmente não. Eu como um bom masoca, a gente vai falar um dia sobre isso, eu gosto de rotinas. E aí, por exemplo, ter rotina, arrumar a cama. Quando eu levanto, isso é fato, vou dobrar meu pijama e vou colocar no pé da cama, ou se a Pri estiver dormindo, vem e coloco o pijama na sala, mas sempre eu vou dobrar. Isso é um hábito que eu adquiri quando eu estudei no colégio interno. Sempre dobrava a roupa depois que eu levantava, arrumava a cama. E aí isso acabou vindo comigo. Numa certa época criou alguns traumas, mas criaram muito mais hábitos que traumas. Isso, então como a Larissa disse, né, para estudar tem que ter rotina, né, a Su já falou, também, acordo, tô falando também o Ho'oponopono, porque depois que a gente começa a praticar, a gente começa a ver realmente e desfrutar do que o Ho'oponopono traz verdadeiramente pra gente, a tendência é a gente fazer a purificação o tempo todo. Por quê? Porque a nossa criança interior assume esse papel de purificação e ela fica o tempo todo fazendo. Por isso que às vezes eu falo, né? Eu sempre comento, eu acordo à noite fazendo o Ho'oponopono. Por quê? Porque às vezes eu tô dormindo e a minha criança continua ali, interior, trabalhando, falando. Eu acordo falando, repetindo as frases, não repetindo verbalmente, repetindo mentalmente. Tem dia que eu fico repetindo verbalmente, se eu tô sozinha, né? Sempre tem, às vezes, na proteção de tela do meu computador as frases. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu não uso só... qualquer pessoa que for no meu computador, por exemplo, vai ler. Automaticamente ela vai ser purificada por tabela. E aí a minha máquina também está sendo purificada. Lembra que eu falei ontem que tudo é energia? Tudo é energia. Então eu consigo purificar tudo. Meu computador, a casa, os móveis, o sofá, a roupa, o alimento, o ar, tudo a gente purifica, tá? Mas voltando aos hábitos, o Ho'oponopono, inclusive, ele pode ser um hábito, né? Para nós já é um hábito, a gente pratica ele constantemente, então ele já virou um hábito pra gente, porque eu, por exemplo, já pratico ele há 3 anos. Eu tenho essa filosofia de vida, então o Ho'oponopono é uma filosofia de vida que a gente tem há 3 anos, então ele já está muito enraizado, é mais difícil quebrar ele. Dá para quebrar? Lógico que dá, mas não tão fácil se eu tivesse começado há uma semana. Então a gente sempre tem que ficar atento. Sabe uma frase que Jesus dizia, aquela frase assim, orai e vigiai? É isso, a construção do hábito está intimamente ligada com essa frase. Então, orar e vigiar o quê? É observar, vigiar. Para quê? Para você se monitorar. Se você quer construir um bom hábito, você precisa ter uma constância, precisa seguir rotina, por pior que possa parecer para algumas pessoas. Alguns traços odeiam rotina, então alguns traços de caracteres não têm essa facilidade para a rotina que alguns outros traços têm. Mas dá para todo mundo ter? Dá. Alguns um pouco mais cartesianos, bem quadradinho, e outros nem tanto. Então, mas dá para todo mundo ter a rotina. Então, para começar um hábito, primeiro que a gente pode começar por coisas pequenas, né? Não adianta falar assim, eu quero ter um hábito de ficar 3 horas na academia. Você não vai conseguir uma pessoa sedentária ficar 3 horas na academia por dia. Ela vai sair de lá quebrada, cheia de lesão, vai traumatizar e não vai querer voltar no dia seguinte, nem daqui uma semana, vai passar longe. Então, o que acontece? Comece devagar.
Ah, quero ir para academia. Começa a caminhar primeiro 5 minutos no quarteirão, começa a pôr seu corpo para movimentar, deixa ele entender que fazer exercício é bom. Quando for caminhar, se gostar de música, põe um foninho de ouvido, vai escutando música, ou põe um audiobook, vai escutando um áudio de um livro, ou vai repetindo o Ho'oponopono na caminhada, para ir purificando as memórias de sacrifício, de dor na atividade física. Ah, eu queria começar a ler, eu quero desenvolver o hábito da leitura, né? Para estudar. 5 minutinhos por dia, gente. Começa devagar, vai cronometrando, põe celular para despertar. Isso facilita a questão de vocês desenvolverem esse novo hábito. Então, comecem devagar, aprendam a respeitar os próprios limites. Vamos ver o que o pessoal escreveu aí. A rotina faz parte do dia a dia, é difícil não ter, né? Porque trabalhar também é uma rotina. Isso, olha, tá vendo, gente? Quando a gente é obrigado, porque na verdade a maioria de nós acaba trabalhando porque a gente é obrigado a trabalhar para poder ganhar dinheiro. Ganhar não, para receber o dinheiro, né? Então a gente é obrigado a bater ponto. E aí o que a gente faz? A gente faz porque é obrigado. Por que para ganhar algo bom, por exemplo, como ler algo, fazer uma atividade física, né? Fazer algo que realmente vai nos dar prazer é tão difícil? Porque a gente não usa o mesmo afinco que a gente tem para trabalhar para fazer coisas mais prazerosas ainda para a gente. Então, é isso que a gente tem que fazer o nosso cérebro entender. Que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas assim, ó, trabalha a semana inteira, das 8 às 6 da tarde, chega no final de semana e fala, eu não quero nem sair de casa, você acha? Eu quero descansar, eu vou acordar cedo para ir passear? Sim, vamos acordar cedo para passear. Olha que ótimo, você não está acordando cedo para ir trabalhar, você está acordando cedo para ir passear. Por que para trabalhar você pode acordar cedo e para passear não pode? Onde está escrito isso? Boa pergunta. Né? Então, olha as crenças que a gente tem. Então, tem muita crença envolvida por trás de tudo isso. Então, mais uma vez, a linguística envolvida facilita no processo do hábito. Se eu falo assim, ah, não, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo, gente. Ou, eu detesto, isso é muito chato, e só reclama. Aí o seu cérebro vai falar assim, ela não tá gostando mesmo, gente. Vamos parar, vamos fazer ela parar, vamos fazer... Por quê? Porque não está sendo prazeroso. Então, encontre um prazer, faça uma troca com você mesma. Faça o desenvolvimento de um novo hábito ter uma troca. Então, fala, olha, eu vou caminhar 5 minutos, quando eu chegar eu vou tomar um banho, vou ficar 5 minutos embaixo do chuveiro, na água quente, vou passar um creme muito perfumado, vou passar um óleo, sei lá, gente, faz uma troca com vocês mesmos. A mesma coisa funciona para desconstruir o hábito. Quando eu também quero desconstruir um hábito que é negativo, que está me fazendo mal, eu também posso fazer a base de troca. Por quê? Porque daí eu convenço o meu cérebro a fazer aquela substituição por algo novo, por algo melhor e que me traga mais prazer. E aí, quando a gente pensa em hábito, a gente pensa em algo que... se você tem que fazer, assim, tem que ser pesado, tem que ser cansativo. Não. Você pode pensar em tomar um café de boa. Todo dia de manhã eu quero tomar um café sem pensar em nada. Sentar, eu quero ter meus 5 minutos com o café lá. Sem pensar em nada. Se você começar a fazer isso, vai criar um hábito de descansar, um hábito de desconectar, de desligar antes de sair. Meditar é um hábito que poucas pessoas têm, mas que todos deveríamos ter. Ainda procuro dizer que é o hábito dos hábitos. Meditar é ter um tempo com você. Meditar não é ter religião, meditar não é querer ser Buda, o que mais que as pessoas pensam? Não é ser bruxo. Eu acho que a meditação cabe um dia só para ela. Só para a gente desmistificar a meditação. O que é meditação, né? Como praticar a meditação sendo uma pessoa totalmente normal e comum. Sem ser nenhum mestre ascensionado, nenhum yogi, nem religioso, nem nada. Sendo só a gente mesmo.
E aí, meditar é uma forma de você se desconectar do mundo. Então, tente fazer isso. Tente só tentar se desligar, sentar e desligar, mesmo que durma. Comece a criar esse hábito. Você vai conseguir ir aumentando e melhorando. E aí, hábito, você tem que começar com simplicidade. Pensar em algo simples. Bem tranquilo. Ah, eu quero caminhar, ou eu quero começar, sei lá, ler um livro. Consigo ler um capítulo, uma folha. Consigo ler um parágrafo. Começa assim. Que vai melhorando, vai dando certo. Hábito é rotina, rotina, rotina. Não tem como correr disso. Isso, aí a Larissa até colocou que ela usa o método Pomodoro. Esse método Pomodoro, gente, é o quê? É colocar cronômetros de 25 em 25 minutos. Então, a cada 25 minutos, a gente para 5 minutos para descansar, tá? Então, isso faz o quê? A gente sabe que vai ter uma recompensa depois de 25 minutos focado. Então, coloca o cronômetro no celular ou para quem usa Alexa em casa, tem Alexa, dá para pôr na Alexa direto, ou aqueles cronômetro de cozinha mesmo, que a gente gira e marca lá para ele apitar em 25 minutos. Tipo, se você tem que ler alguma coisa, tira o celular de perto, coloca o celular no modo avião e fica lendo até a hora que você escutar o sinal que deu 25 minutos. Deu 25 minutos? Para, faz 5 minutos de pausa. Nesses 5 minutos de pausa, você pode fazer o quê? Olhar na rede social, tomar uma água, comer um docinho, dar uma volta na casa, enfim, fazer o que você quiser nesses 5 minutos. E volta depois mais 25 minutos. Então, são 25 minutos focado numa atividade, independente do que seja, tá, gente? Por exemplo, eu quero limpar a casa. Põe 25 minutos. Cada 25 minutos você faz 5 minutos de pausa. Vou arrumar um guarda-roupa, por exemplo. 25 minutos. Você arruma o que deu em 25 minutos e para. Isso faz com que o seu cérebro entenda que tem a obrigação e a recompensa. A obrigação e a recompensa, tá? Isso na psicologia a gente chama, tem um estudo que é o estudo de Skinner e de Ivan Pavlov, que é método e recompensa, punição e recompensa. Então eles fizeram esses estudos com ratos e depois foi testado em humanos e dá super certo, tá? A gente tem a questão de condicionar e recompensar depois. Vou para o próximo tópico. Identifique-se com bons hábitos. É você escolher um hábito que você se identifica, um hábito que... Por quê? Você tem que começar com algo que te chama atenção, com algo que você gosta. Eu vou criar o hábito de jogar futebol, vou criar o hábito de lutar kung fu. São coisas que eu gosto, e aí vai ser fácil de eu começar a criar hábitos que eu ainda acho que não gosto. Mas quando eu começar, com certeza eu vou gostar. Isso é criar os hábitos. E aí, terceiro, mantenha-se streaks. O que são streaks? Streak é uma quantidade de vezes seguidas que você realizou uma atividade. Ou seja, significa uma série de vitórias na manutenção dos bons hábitos. Então, os streaks são assim, por exemplo, eu fiz hoje. Então, faço uma agendinha lá de 21 dias. Hoje eu consegui praticar o hábito por 5 minutos. Vou lá, coloco um xizinho. Amanhã consegui de novo, coloco xizinho. Para ver se eu não pulei esses 21 dias. Se eu pulei, vai ter que ser 21 dias. Começa dia 1º, tem que acabar dia 21. Se eu pular 1, 2, vai acabar dia 22, 23. Mas sempre ir anotando para esses streaks começarem a fazer parte da sua vida. Isso. Deixa eu só ler os comentários que o pessoal pôs aqui, porque para vocês verem, todo mundo consegue construir um novo hábito, tá? Então, a Chica falou que a nutricionista mandou meditar e até para sugerir uma série. Então, a meditação, gente, eu vou fazer... Deixa eu ver o que é o tema de amanhã. Onde está seu foco? Tá, então amanhã seria onde está seu foco. Eu vou mudar amanhã e vou falar sobre meditação, como meditar, tá? Como desmistificar a meditação e trazer para uma realidade onde todo mundo possa praticar, tá? O que acontece? A meditação, ela hoje é mundialmente utilizada para as pessoas que têm grandes cargos nas corporações. Então, pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias
todas elas, sem exceção, praticam meditação, que a gente chama de mindfulness, tá? Então, eles praticam por quê? Porque a meditação traz uma série de benefícios que eu vou falar amanhã, para eu não entrar no assunto aqui hoje, tá? Senão eu já conto tudo já de uma vez. Ah lá, a Marcela também falou que a meditação ajuda nas crises de ansiedade, de pânico. Gente, ajuda muito, muito. E amanhã eu vou explicar por quê, tá? E a Larissa falou aqui, ó, que quando desenha fica numa paz que não sei de onde sai, que ela esquece de tudo. Então, isso também é uma forma de meditação, tá? É uma forma de mindfulness, que aí amanhã eu vou explicar o que é o mindfulness. A Su falou que não conseguia ir caminhando sozinha para o trabalho e hoje já consegue. Então, é um hábito. Essa questão de ir sozinha, que não conseguia, tem muito a ver com traço. Tem traços que não gostam de se sentir sozinhos. Sim. E tem a gente chama dor do abandono. Então, essa dor do abandono, quando a gente está sozinha, a gente tem a sensação de que as pessoas não gostam da gente, que as pessoas não nos amam, que nós não somos uma pessoa agradável. Então, por isso que a gente não gosta de ficar muito tempo sozinho. Isso tem bastante a ver com os traços de caracteres. Mas dá pra gente começar a negociar com os nossos traços e desenvolver um hábito, como, por exemplo, ir caminhando. E quando for caminhando, Su, vai praticando Ho'oponopono. Todo tempo, vai olhando para as árvores, vai olhando para o céu, vai sendo grata e vai praticando Ho'oponopono durante toda a caminhada. Eu te garanto que você vai chegar muito mais rápido do que você imagina, tá? Você nem vai ver passar. Ah lá, a Larissa falou que precisa começar, a Suelen também quer aprender, então amanhã todo mundo, amanhã inclusive se preparem que nós iremos fazer uma meditação online, então. Todos nós faremos uma meditação de pelo menos 5 minutos amanhã, hein? Já fiquem preparadas aí num lugar que vocês possam sentar, relaxadinhas, pra gente poder fazer uma meditação junto. Pode ir lá, Lê. Continuar. Isso. E aí, tá no 10, tá, né? Tá. Uhum. Quarto, elimine o que pode te parar, porque novos bons hábitos sempre são muito frágeis. Por quê? Eu estava falando isso ontem com a Pri, como a nossa mente nos sabota. A nossa mente ela tenta nos sabotar o tempo todo. Por quê? Ela quer tirar a gente da zona de desconforto, ela quer deixar a gente na zona de conforto o tempo todo. Por quê? Para ela, isso gera uma segurança, diferente de um gato. Porque, por exemplo, um gato, você vê ele andando nos muros o tempo todo. Ele se sente feliz, se sente confortável ali. Diferente da gente. A gente não vai se sentir confortável andando no muro. Porque a nossa mente vai falar que tem um perigo, que alguma coisa vai acontecer. Que é diferente dos gatos. Então, nesse momento, ela está nos sabotando. Ela está sabotando a nossa liberdade, a gente ter coragem de fazer algo. Isso não cabe, lógico, só no muro, mas na vida. E aí, quando a gente fala para eliminar o que pode te parar, por exemplo, você começou a correr e alguém fala assim, vamos amanhã correr só uns 5 minutinhos, depois a gente sai tomar uma cerveja. Aí, o que você tem que falar? Beleza, quer tomar cerveja? Vamos. Mas eu corro 20 minutos. A gente vai correr 20 minutos. Porque se você fizer isso um dia, você vai fazer outro, vai fazer outro, vai fazer outro, até uma hora que o seu hábito que você queria ter de 20 minutos correndo vai virar 5 minutos. E você vai sofrer muito mais para sair dele e ir para os 20 minutos do que você tivesse ido direto. Tem hábitos que a gente consegue transformar e aos poucos. Agora existem hábitos, por exemplo, a maioria das vezes exercícios, que a gente não consegue fazer muito pouco e aumentar de uma vez. Tem que aumentar bem devagar. Até para não lesionar. E interessante o que o Lê falou da história do gato. O gato sobe no muro e anda em cima do muro e não tem medo de cair, porque quando ele era um bebê, ninguém foi lá e falou para ele assim, olha, você não pode subir em cima do muro porque você vai cair.
né? Diferente da gente. Então, muitas das coisas que a gente não faz é porque em algum momento a gente escutou alguém dizendo que não podia, que era perigoso, que aquilo não era pra gente. E é aí que surgem as crenças e a gente acredita que a gente não pode fazer algo. Então, às vezes eu até eu me pego fazendo isso, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou na academia, mas não emagreço. Aí, às vezes eu me pego falando assim: nossa, eu posso ficar só bebendo água que eu não emagreço. Quem falou isso, gente? Da onde que eu tirei que se eu ficar bebendo só água eu não vou emagrecer? Pensa bem. E é lógico que, além da dieta, da atividade física, o emagrecimento também está intimamente ligado com a questão dos traços. Porque tem coisas psicológicas, questões emocionais por trás do emagrecimento, quanto ao contrário também. Por que tem pessoas que a gente vê que é magro, come, não engorda? Né? E são pessoas que muitas vezes querem ganhar peso, mas não conseguem. Então, existem essas questões que são fundos psicológicos, fundos emocionais que estão por trás. Às vezes, a pessoa que tem um sobrepeso, tá? Isso a gente não tô generalizando, são estudos que a gente vê, que acontece o quê? Muitas vezes o sobrepeso, ele busca esconder a pessoa de algo ou fazer com que ela fique em evidência. Esconder do quê? De repente, é uma pessoa que sofreu um abuso. E aí essa pessoa, para não ser mais vista, para não ser mais abusada, com medo de ter o seu corpo ali em evidência, o cérebro dela faz com que ela engorde. Para quê? Para que as pessoas não sintam mais desejo por elas. É triste, mas é real. E o mesmo acontece, tem pessoas que engordam por carência, porque precisam ser vistas. Então, quanto maiores elas são, mais as pessoas vão vê-las, mais as pessoas vão falar: coitadinha, vou abraçar. Ela não consegue emagrecer, coitada, olha, uma menina com o rosto tão lindo, um rapaz com o rosto tão lindo e não consegue emagrecer. Então, o peso, ele tem uma função, tanto o peso excedente quanto a falta do peso, tá? E isso também a gente vê através da análise corporal, a gente consegue ir identificando isso e fazendo com que a pessoa entenda isso e ela negocie com os traços, ela negocie com os bonequinhos que estão aqui dentro da cabeça dela e saiba trocar eles de comando conforme a necessidade. Quinto, crie lembretes. Coloque lembretes pela casa, sabe, os post-its, que a Pri é a loucona do post-it aqui. Tem milhões de post-its. E aí você coloca em lugares que façam você lembrar, sabe? Preciso escovar o dente 3 vezes por dia, preciso tomar banho todo dia, sabe? Começa a colocar em lugares que você vai passar. Ou para os mais modernos, né? Hoje, lembretes no celular, nas Alexa da vida, enfim. Gente, hoje o jeito é o que mais tem no mundo, é jeito para fazer isso, né? Vários programas. E aí isso é bem legal, vai ajudar muito e vai fazer com que você comece a criar hábitos. Criar hábitos até de colocar lembretes. E sexto, leia para encontrar melhor a forma de habituar. Alguns livros podem ajudar bastante na implementação dos seus hábitos. Ou seja, tem vários livros que explicam para você como o hábito pode te ajudar. Por que o hábito pode te ajudar? E se ele pode te ajudar? Então, a gente já leu alguns livros. A Pri tem aqui, acho que os 7... os 7 hábitos. Lembrei agora. Das pessoas altamente eficazes. Cadê? Ué? Deve estar lá embaixo. Não sei onde ele tá. Daqui a pouco ele aparece. Tá em algum lugar. Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. E aí tem como criar hábitos. Esses livros ajudam muito. Se vocês procurarem, deve ter na internet uns pedacinhos, alguém falando sobre eles. E começa a entender o porquê o hábito é importante na nossa vida. O que ele faz que muda a nossa vida. Desculpa. Aí. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Depois tem o monge, o executivo também, fala sobre
a formação de hábitos. De hábitos. Ixi, tem bastante Tem um coisa. monte. Tem bastante. Tem vários. O poder da ação. O poder da ação, o poder do agora. O poder da ação aqui, ó. Esse aqui que é mais recente, ó, que é do Paulo Vieira. Esse do Stephen Covey é um clássico, né? Para quem faz administração, a gente sempre, todo mundo acaba lendo. E esse do poder da ação aqui também. A Chica falou que com ela não funciona, esquece de olhar. Você tem que colocar no lugar que você vai passar e vai acabar olhando sem querer. Mas põe post-it, Chica. Enche a casa de post-it. Coloca o celular para despertar, ficar despertando o dia inteiro, de 5 Chica minutos. precisa arrumar uma Alexa, Chica, porque daí ela fala com você. Aí ela vai falando, Chica, está na hora de fazer tal coisa. Nossa, você vai apaixonar na Alexa. Vai. E então, quando você começa a ler, você vai criar vários hábitos, vai desenvolver vários hábitos. O primeiro, de se manter calmo, tranquilo e relaxado. O segundo, de conseguir ficar sozinho, sem depender de ficar perto de outras pessoas o tempo todo. Terceiro, vai exercitar o seu cérebro muito. Quarto, vai aprender novas palavras, novas grafias, novos fonemas. E quinto, vai descobrir que existe um mundo muito maior do que a gente imagina. A porta da geladeira, no guarda-roupa, no banheiro, isso mesmo, colocando, vai postando, quando é lugar, na hora que vê, tá lotada a casa de post-it. Tinha uma época que a Pri colocava um monte, agora deu uma maneirada. Agora tá mas controlada agora. É porque agora eu uso mais o celular, agora eu tô mais tecnológica. Tinha até para respirar, eu acho. Tinha um monte. Mas nos espelhos do quarto ainda tem, né? Tem. É que no espelho do quarto eu não pus post-it, eu pus um adesivo e escrevi por cima do adesivo com canetinha. Então, hoje acho que é só, né? Sobre... Isso. E aí, vocês têm alguma dúvida? Qual hábito vocês gostariam de ter? Contem pra gente qual hábito vocês ainda não têm e vocês gostariam de ter, que vocês gostariam de implementar para poder, seja ele uma atividade física, uma leitura, meditação, uma alimentação mais saudável, né? Enfim, tem milhões de hábitos, né? Ou às vezes comer mais porcaria, de repente às vezes a pessoa não come nada e quer comer alguma coisa, ou sei lá, qualquer coisa. O que vocês contem pra gente? Que hábito vocês gostariam de ter? Beber mais água. Tem um aplicativo, né, Pri? Isso, tem vários aplicativos que apitam até pra você, põe lembrete no celular. É que a Chica não curte muito celular, ela esquece do celular. A solução acho que é uma Alexa. Viu? Por Alexa pra despertar, cada 1 hora ela emite um som, aí ela fica pitando até você mandar ela parar. Bom, então dá pra gente fazer assim, Pri, a gente, acabando a live, a gente entra no Instagram e faz um post falando quais os hábitos que vocês querem ter. Aí vocês vão lá, preenche. Isso, ó. Que a gente vai falando um pouco sobre eles depois. Ó, que legal. A Suelen falou que ela quer ler livros, que ela nunca consegue, então vamos trocar essa linguística. Você consegue sim, mas comece devagar. Sabe o que eu fazia? Teve época de eu gostar muito de livro físico, né? Eu ainda gosto, a gente tem bastante aqui. Mas nem sempre dá para comprar livro físico. Então o que eu faço? Eu comecei a ler pelo celular. Então na hora do almoço, o que eu faço? Eu almoço e fico no celular lendo. Baixo o e-book e fico lendo pelo celular. E alguns períodos eu tive a impressão de que eu rendia muito mais lendo pelo celular do que lendo livro físico. Né? E o celular dá para grifar, dá para fazer uma série de coisas. Hoje eu tenho um Kindle, né, que daí já é um pouquinho maior que a tela do celular para facilitar a leitura, mas porque a gente usa bastante. Mas comece lendo pelo celular. E é questão de hábito, se discipline. Fala, olha, eu vou ler 5 minutos por dia, acorda 5 minutos antes, não sai nem da cama se for o caso, já deixa o livro do lado da cama, ou vai para algum lugar. Às vezes a gente fala assim, usa desculpa, eu tenho criança, em casa não tem sossego. Gente, quando eu comecei a meditar, eu meditava trancada dentro do banheiro na minha casa. Eu me trancava no banheiro para poder meditar, tá? Então, assim, quando a gente
quer realmente passar por essa experiência, a gente vai se adaptando às condições, a gente vai criando as condições, porque nem sempre as condições vão ser as mais favoráveis possíveis. Então, é a gente que vai lá e cria a condição. Então, uma página por dia do livro. Não precisa pegar também, né, um livro que nem esse aqui, né, que é dessa grossura para ler. Começa com um livrinho mais fininho, né, assim, ó. E aí, acha uma leitura que realmente você acha interessante. Porque, por exemplo, eu nunca tive o hábito de ler romance. Eu tenho uma irmã que era fissurada em ler romance. Elas adoravam. A Sueli também, eu acho que lia, né, Su? Não sei se lia aquele negócio da Sabrina. A Madalena era fissurada. Eu cresci com ela lendo esses livros. Eu nunca gostei. Nunca li romance. Nunca. Na minha prateleira que nem tem esses livros. A maioria é tudo livro de estudo. Livro de autoconhecimento, psicologia, enfim, dessa área. Então, acha alguma coisa que você realmente acha interessante a ler, porque daí não é sacrifício, aí é prazer, tá? É legal, tem um programa para o celular que se chama 12 Minutos. Eles leem livros eles leem livro em 12 minutos, então eles vão, a pessoa vai ler o livro para você vai conseguir ouvir. Você pode deixar o celular tocando e continuar fazendo as coisas. Agora que eu troquei de celular, que eu quase não coloquei ele ainda, mas no outro eu usava o tempo todo. Agora eu tô ouvindo mais os podcasts. Podcast é legal, tem também sobre livros, sobre economia, sobre meditação. É bem fácil, só entrar eu esqueço o nome. Spotify, entra no Spotify, podcast. E é tudo de graça, tudo viu, de graça. Gente? Tudo de graça. Outra coisa, essa questão da leitura, ela também está ligada, nós seres humanos temos três sentidos de entrada, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, tá? E a leitura, ela está intimamente ligada para pessoas que são visuais, pessoas que têm que ver para estudar, que grifa para estudar, que adora ver vitrine de loja, que é fácil de gravar pontos, por exemplo, de referência. Então, são pessoas muito visuais. Pessoas auditivas são pessoas que têm habilidades musicais, que têm facilidade para reconhecer sons, que grava mais quando o professor está falando do que quando ele está lendo o material em si. Então, ele grava mais quando ele escuta a aula do professor. Então, aí essas pessoas que são auditivas, elas vão preferir o quê? Esses audiobooks. Por quê? Porque o canal auditivo dela é mais desenvolvido que o visual. E o sinestésico é aquele que tem que sentir a sensação, que tem que ir lá, pôr a mão na massa, fazer. Então, muitas vezes, ele tem que ler o livro, ele tem que grifar realmente. Aí ele vai ter que ler, sentir a sensação do que ele está lendo no corpo dele. Para quê? Para ele poder realmente. E a mesma coisa a audição. O sinestésico, ele pode utilizar o canal auditivo, mas ele tem que sentir no corpo dele aquilo, porque senão ele não vai conseguir compreender, tá? Então a gente precisa reconhecer qual é o nosso canal de entrada, né? Que está mais desenvolvido para poder utilizar ele como melhor recurso. Ah, Priscila, mas se eu for muito auditivo, eu não posso desenvolver o visual? Pode, nós todos temos os três. Só que sempre um ou outro é mais desenvolvido do que os outros. Então, eu sou muito visual, muito. E o que eu faço hoje? Hoje eu estou desenvolvendo habilidades com o meu canal auditivo. Eu sou visual e sinestésica. E o meu auditivo era muito baixo. Hoje eu estou me reeducando a escutar mais áudios. Então, eu fico escutando a todo tempo alguma coisa, mesmo que às vezes eu não estou prestando atenção. E quando eu quero prestar atenção, o que eu faço? Eu ponho o fone no ouvido e fico às vezes olhando para o nada, para eu poder focar a minha atenção no ouvido, no que eu estou ouvindo. Então, eu vou desenvolvendo e aprimorando esse canal de entrada também, tá? Uma outra coisa só, a Larissa falou que ela precisa organizar os hábitos porque tem hora que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso também tem muito a ver com os traços de caracteres. Isso é traço de rigidez, porque tá sempre fazendo alguma coisa nova, nunca pode parar, a gente quer começar 500 coisas ao mesmo tempo. Aí a meditação auxilia muito nisso, tá? Muito. Por quê? Porque a gente vai aprender junto com a meditação a praticar técnica de respiração. Para quê? Para fazer uma coisa de cada vez, tá? Então, mas eu só posso fazer uma coisa de cada vez? Não, dá para fazer mais de uma, só que não o que sobrecarregue você.
porque senão você vai se frustrar porque você começou um monte de coisa e não terminou nada. Então dá a sensação de que não tá, tipo, não tô produzindo, não tô sendo útil, não tá tendo resultado. Tem um livro que chama Arrume a Sua Cama, que é um soldado, um militar dos Estados Unidos que escreveu. Ele fazia parte de um pelotão de elite e ele falava que a primeira atividade que tem que ser feita no dia é arrumar a cama. Por quê? Porque a gente começa o dia com a sensação de que a gente já completou uma tarefa bem sucedida. Então, ele fala que lá, quando ele foi fazer o treinamento, tinha sempre que arrumar a cama primeiro, porque você começava o dia com uma tarefa concluída, com sucesso. E aí todas as outras no dia iam ser concluídas também. Outro livro legal é Quem Roubou Meu Queijo? Quem Comeu Meu Queijo? Quem Comeu Meu Queijo? Também fala sobre rotina, que eles iam sempre no mesmo labirinto, eles iam no labirinto correndo atrás, aí quando achou uma mina de queijo lá, eles acabaram entrando lá na zona de conforto. E aí eles sabiam, vou acordar mais tarde hoje, não vou tão cedo, porque o queijo tá lá mesmo, tem queijo pra caramba. E aí eles fizeram isso vários dias, até que acabou o queijo. Aí começaram a correr atrás de novo. Só que daí eles estavam cansados, já estavam fora de forma, porque já tinham parado de correr. E começaram a se perder no labirinto. E eu não vou contar o livro para vocês, não. Mas tem no podcast também, um pedacinho bem legal. Tem PDF no YouTube. Eu tô lendo o livro lá no YouTube. Então, para quem gosta de audiobook, tem o livro do Peça Será Atendido, que é fantástico, gente. Sim. Leiam e escutem, na verdade, o áudio, né? Porque eu tô fazendo a leitura dele. Então, escutem o áudio dele, escutem mais de uma vez, que daí vocês vão abrindo os canais auditivos também e vai ficando mais fácil. Mesmo porque esse PS Será Atendido é um livro que fala sobre hábitos. Ele vai falar, lógico, sobre a lei da atração, muito sobre a lei da atração, mas o que é a lei da atração? É criação de hábito. Nada mais do que isso. Você criar hábito e acreditar no que você está criando. E aí, lógico, não fazer igual aquela parábola, né, que eu contei do cavalo e dos monges. Não ficar esperando que Deus amasse o cavalo. Você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte, claro. Tem que amarrar o cavalo, que Deus precisa da sua mão naquele momento. Então, é a mesma coisa. É acreditar, começar a criar hábito, fazer a lei da atração, mas correr atrás. Começar a fazer com que ela venha até você, com que tudo comece a acontecer, comece a desenvolver. Isso. Então, mais uma vez, parabéns a todos que participaram do nosso Destrale, né? Ficamos muito felizes de verdade com todo mundo que mandou as fotos pra gente, que postou. A gente postou algumas lá nos stories. Eu acredito que é muito libertador e isso também é um hábito. O hábito já de nem acumular as coisas. Então, eu acho que talvez até o final a gente faça até mais um dia falando sobre consumo consciente. A gente estava até conversando sobre isso hoje. O quão, assim, para mim particularmente, eu estou entrando numa fase que me incomoda muito gerar resíduos, ter esse consumo muito de embalagens, de plásticos, de gerar muito lixo, enfim. Eu acho que a gente está entrando numa era que a gente precisa consumir cada vez menos as coisas, gerar menos resíduos, ser mais prático, mais sustentáveis, enfim, uma série de coisas, mas isso é uma mudança de hábito que a gente vai fazendo aos poucos, porque a gente veio de gerações e gerações de gerações assim, então não é uma coisa que a gente muda do dia para o outro, tá? Mas muitíssimo feliz com o engajamento de todos e agora a nossa atividade é construir um novo hábito. Então, alguns falaram beber água, meditação, se organizar mais, ler. Então, assim, comecem, nem que for 1 minuto, uma gotinha de água, mas comecem. Coloque post-it na porta da geladeira, na televisão, onde vocês mais vão, no banheiro, no vidro. O pessoal da casa vai achar que vocês estão ficando loucos? Vão. Fiquem tranquilos, o mundo acha um monte de coisa da gente e a única pessoa que tem que achar alguma coisa é a gente mesmo. Então, comecem, não fiquem preocupados com a opinião dos outros, porque todo mundo tem uma opinião, só que só serve para elas mesmas e não pra gente. E lembrando então que amanhã a gente vai falar sobre meditação e hoje a gente vai fazer então um story com um tema assim,
que hábito você quer ter? E aí, Isso, vou fazer chega lá uma e postagem responde. lá no feed. Daqui 5 minutinhos, terminando a live, eu vou montar um post que não estava programado, ela inventou agora. Então a gente vai montar um post, eu vou pôr lá no feed, e aí eu vou pedir para vocês comentarem lá embaixo qual novo hábito vocês se comprometem com vocês mesmos a criar agora, daqui até o nosso 21º dia. Faltam 11 dias, ó. Então dá pra gente construir um hábito aí nesses 11 dias. Dá pra construir mais que um, hein? Então, até amanhã. Obrigado pela companhia e namastê.